Fala galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Cristian do Colégio Liceu e hoje eu vou apresentar sobre campo elétrico de cargas pontiformes, tá? O que vai ser esse campo elétrico? Primeiro, vamos analisar o que é um campo em si. O campo é uma região de influência, tá bom? Que vai depender do tipo de carga que a gente vai estar estudando. A carga positiva, por exemplo, são linhas de campo que saem. E as cargas negativas aqui, ó, são linhas de campo que entram. E com isso, aqui, eu coloquei um desenhozinho para vocês entenderem melhor. E com isso eu consigo entender, ou a gente consegue entender no caso, como que vai surgir a atração e repulsão entre duas cargas, tá? Aqui no caso, uma positiva com a negativa vai gerar uma atração. Por quê? Porque o positivo, as flechinhas aqui vão sair e no negativo vai acabar entrando, né? Diante disso, agora a gente vai entender como funciona uma carga pontiforme. Uma carga pontiforme é uma carga que vai receber influência, galera. Ela vai estar localizada num ponto P, no ponto distante dessa região, e podemos analisar o seguinte a partir disso. Eu tenho uma carga aqui, eu vou colocar como positiva, e aí eu tenho uma carga pontiforme que eu posso colocar como negativa aqui. Ela vai receber um tipo de influência daqui dessa carga positiva. Essa influência aqui no caso, se eu falo que ela vai ser negativa primeiro, a força elétrica vai estar apontado para dentro. Por quê? Porque positivo com negativo é atração e cargas de mesmo sinal, positivo com positivo ou negativo com negativo, é repulsão. Nesse caso aqui, quanto mais eu aproximo a carga pontiforme ou a carga pontual com a carga de prova, que é aquela que vai gerar influência, eu vou ter mais linhas de campo influenciando esse daqui. Vamos supor o seguinte, pessoal. Vamos analisar um exemplo aqui, um exemplo bem simples, de um campo de futebol. Quando a gente tem uma partida entre dois times, duas seleções, Brasil e Argentina. Se eu tenho só a torcida do Brasil no estádio, qual deles vai jogar melhor? Vai tender a jogar melhor? No caso seria o time do Brasil, a seleção do Brasil, porque eles vão ficar mais empolgados, tal, a torcida vai estar torcendo, vai estar gritando o nome dos jogadores e eles vão tender a jogar melhor. Então, quanto mais torcida no caso, mais influência vai gerar naquela situação ali, naquele sistema. Se eu tivesse a torcida da Argentina, só a torcida da Argentina, você teria ao contrário, o time da Argentina ia jogar melhor com relação ao Brasil. Mas a torcida necessariamente chegou lá dentro do campo e chutou a bolinha? Não fez nada do tipo, só influenciou, só gritou mesmo. Então, a partir dessa situação, essa carga aqui, ela só vai gerar linhas de campo, só vai entregar essas linhas, essa influência na carga pontual. Quanto mais próximo, mais influência. Quanto mais distante, menos influência. Aqui eu coloquei a formulazinha que vai traduzir essa influência, que é a força elétrica dividido pela carga de prova, tá bom? Essa carguinha aqui, tranquilo? Campo é o E, o F é a força elétrica e o Qzinho é a carga de prova em módulo. Por que em módulo? Porque a carguinha pode ser positiva ou negativa, tá bom? Mas a gente só espera qual vai ser a região de influência, não o sinal desse valor aqui. Esse valor tem que ser em módulo, tá bom? Aqui eu coloquei o desenho de como que vai se distribuir as linhas de campo em cima da carga de prova.
Eu vou explicar aqui detalhadamente em um desenho. A carga fixa, que é a carga que gera influência, quando ela é positiva. E eu tenho uma carguinha aqui, ó. Vamos estudar só, no caso aqui, nesse caso aqui, só o campo. Então eu posso colocar uma carga positiva ou negativa, que vai ser a mesma situação. Aqui, as linhas de campo é de saída. Então, com relação aqui, a distância mais próxima entre essa carga e essa em linha reta, iria gerar em cima da carga pontual uma linha de campo nessa direção e nesse sentido. Tranquilo? Se fosse negativo, as linhas de campo estariam entrando na carga. A carguinha aqui iria receber uma influência tal que a linha de campo estaria localizada nessa direção e nesse sentido. Ok? Fechou, pessoal? A característica de uma linha de campo é de linha aberta. Ela necessariamente tem que ser linha aberta, tá? Não tem união entre as linhas aqui. Então, vou colocar aqui, são linhas abertas. Para frente, a carga fixa é aquela que vai gerar aquela influência que eu falei para vocês. É aquela que vai gerar aquela região do qual eu posso atrair aquela carga ou eu posso repelir a carga. Qual carga? A carga pontual, aquela que recebe a influência. Ou seja, eu tenho aqui essa carga fixa aqui e essas aqui são as cargas de prova. Essa daqui é a região. Quanto mais próximo aqui, ó, maior vai ser a influência, maior vai ser a quantidade de força elétrica de atração ou repulsão, tá bom? E essa daqui vai ser a fórmula que vai traduzir agora de acordo com o quê? De acordo com o Qzão, tá bom? Na situação anterior era Qzinho. Qual era a situação anterior? Que o campo é igual a força elétrica dividido pela carga de prova, tá bom? Carga pontual ou pontiforme. Nesse caso aqui, vai ser a carga fixa, vai ser a carga que gera influência. E a distância é a distância entre o ponto que você está estudando até a carga fixa. Tá legal? Certinho? Então aqui, partindo para frente, o que acontece aqui, ó? Nessa situação, onde eu tenho uma carga fixa positiva e uma carga fixa positiva. A força elétrica é uma força de repulsão e o campo elétrico anda de acordo com a carga fixa. A carga fixa aqui no caso são linhas de saída, então vai ser para cá. Nesse caso também vai ser o que? Linhas de saída. Já aqui na carga fixa negativa são linhas de entrada, tá bom? Mesmo que a força elétrica fique contra as linhas de campo, tá bom? De novo, carga fixa é aquela que gera influência. E ela vai gerar a primeira influência aqui, ó. Pô, gerei uma influência para cá, tanto aqui, né, aqui nessa situação, quanto nessa situação aqui. Também vai gerar um campo para cá. Já aqui, ela vai gerar um campo para cá, porque ela é negativa, é um campo de entrada. Aqui também vai gerar um campo para cá, certo? Agora a gente estuda a força elétrica. A força elétrica é de acordo com o sinal da carga. Positivo com positivo, repulsão. Positivo com negativo, atração. Negativo com positivo, atração. Negativo com negativo, repulsão. Fechou? E aí eu coloquei uns detalhes aqui para vocês.
aqui de um conceito teórico de tudo que a gente falou aqui agora, tá bom? Para vocês poderem estudar. E aí, isso daqui vai ser um gráficozinho. Que tipo de gráfico é esse? É um tipo que a gente vai analisar essa fórmula aqui, ó. É igual a K vezes Q ao quadrado dividido pela distância ao quadrado. Vocês estão vendo que o Q é ao quadrado? Então ele vai estar com relação ao seguinte. E o D também é ao quadrado? Então esse Q, ele vai ser uma constante. Mas esse Dzinho aqui, ó, ele vai ser o quê? Ele vai ser algo que pode variar tanto para mais, uma distância maior, ou para menos, uma distância menor. Quanto maior a distância entre as duas cargas, a pontual e a fixa, menor vai ser a região de influência. Ou seja, se esse apagador aqui vai influenciar essa tampa de pincel aqui, ó, quanto mais longe eles estiverem, menor vai ser a influência para essa tampinha aqui. Conforme eu for aproximando, o que vai acontecendo? O campo vai aumentando, a região de influência vai aumentar, tá bom? E aí, mas vai aumentar de forma hiperbólica? Sim. Por quê? Porque tem esse quadradinho aqui, ó. Esse quadradinho, ele faz com que se torne uma curva. E a característica dessa curva é uma hipérbole, tá bom? O campo elétrico pode ser gerado por várias cargas em cima de um ponto específico. E como que a gente pode calcular isso, né? A partir de cálculos vetoriais. A gente vai decompor esses vetores aqui em cima desse ponto e pode-se calcular em cima desse ponto um campo resultante, tá legal? Ou seja, se eu tenho um vetor para cá e um vetor para cá, caso, e teria um vetor no meio. Um outro exemplo, mas um exemplo mais matemático. Se eu coloco aqui em cima desse ponto P, né? Eu tenho um P, em cima desse P eu tenho uma carga aqui, ó, positiva, tá? E tem uma carga negativa aqui. Então, como que vai funcionar em cima do ponto P a região de influência? Aqui é negativo, então eu vou ter uma linha de campo apontada para dentro, em relação a esse cidadão aqui, em relação à carga fixa, que vai ser, se eu colocar Q1 aqui, Q2, então aqui vai ficar E1. E aqui, no caso, eu vou gerar uma região de influência de saída, que eu vou chamar de E2. Vamos supor que o E1, que foi gerado em cima do ponto P, seja igual a, vou colocar aqui 4 Newton por Coulomb. E o E2 igual a 3 newtons por Coulomb. E o ângulo gerado entre os dois aqui, ó, vou tirar esse P daqui e vou colocar aqui. E o ângulo gerado entre os dois vetores aqui é de 90 graus, tá bom? O vetor resultante é aquele que a gente consegue fechar um paralelogramo aqui entre os dois vetores. E diante dessa situação eu vou desenhar o vetor. Aqui vai ser o vetor do campo resultante, tá? E calculo pelo teorema de Pitágoras. Como que é o teorema de Pitágoras? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos dois catetos ao quadrado. Tá bom? Nessa situação aqui vai ficar como? Vai ficar
R resultante aqui igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então, ER ao quadrado é igual a 16 mais 9. 16 mais 9, 25. Então, R ao quadrado igual a 25. Tira a raiz quadrada, aqui nesse caso, para ter a solução do campo resultante. Raiz quadrada de 25 rima com 5. 5 Newton por Coulomb. Tranquilo? Então, achamos aqui o módulo do vetor resultante. Tranquilo? E é assim que a gente vai calcular a região de influência gerada por outras cargas, tá? É a soma de todas as influências em cima do ponto P. Tranquilo? Exercício. Vamos fazer uma atividade aqui. Uma carga de 2C está submetida no ponto P e nela atua uma força de 4 newtons. Se essa carga de 2 coulombs for substituída por uma de 3 coulombs, qual será a intensidade da força sobre essa carga quando ela for colocada no ponto P? Então, ponto P, uma carga de 2Q, 2C, 2 coulombs. Está situada no ponto P e nela atua uma força, então vai atuar uma forcinha aqui, ó, de 4 newtons. Se essa carga for substituída por uma de 3C, 3 coulombs, qual será a intensidade da força sobre essa carga quando ela for colocada no ponto P? Então, como que a gente vai fazer, galera? Vamos achar primeiro a região de influência em cima desse ponto P aqui, ó. Então, vai ficar E igual a força dividido pela carga de prova. Essa carga pontual, porque é ela que vai receber a influência da força de 4 newtons aqui. Então, vai ficar como? E igual a 4 sobre 2, que é igual a 2 newtons por coulomb. Esse vai ser o resultado da região de influência em cima do ponto P, onde se encontra a carga de prova. Agora, vamos achar a força quando essa carga aqui for substituída por uma de 3C. Vamos achar a força quando a carga de prova for substituída por 3C. O que a gente vai ter? Substituindo, o campo vai ser o mesmo, tá? 2 newton por coulomb. Por quê? Porque ele pediu aqui, ó, colocado em cima do ponto P, do mesmo ponto. Então, eu só estou trocando essa carga aqui, eu não estou trocando a distância nem outras características. Vamos achar então essa força atuante em cima dessa carga 3C. Como que vai ser? E igual a força dividido pela carga. Então, o E vale quanto? O E vale 2 newtons por coulomb, igual a força que a gente vai achar agora, e a carga de prova é igual a 3C. Vou tirar esse C aqui. O 3 está dividindo, vou passar multiplicando. Então, a força é igual a 3 vezes 2. Então, a força é igual a 6 newtons. Morreu! Tranquilo?
Vamos lá, galera. Agora a próxima questão, questão 2. Em relação às linhas de força dos campos elétricos, assinale o que for incorreto. As linhas de força das cargas elétricas pontuais são radiais. Correto, gente. Linha radial é isso daqui, ó. São linhas que estão direcionadas para fora do objeto ou da carga, tá bom? São linhas como se fossem mamonas, mas também poderia ser para dentro, tá? São linhas também radiais, com o sentido de fora para dentro ou o sentido de dentro para fora. Mas é essa direção, perpendicular, no caso, ao objeto. Tranquilo? Então, correto. Aqui está correto. Quanto maior a concentração de linhas de força em uma região do espaço, maior é o módulo do campo elétrico. Correto. Essa é a intenção de região de influência que ele está dizendo. Então, quanto maior a quantidade, maior vai ser o campo. As linhas de força do campo elétrico das cargas pontuais do sinal positivo são radiais e apontam para dentro da carga. Opa, aqui não. Nessa C de Cristianzinho aqui, ó, não pode ser. Por quê? Porque tem que ser radial, sim, tá correto, mas apontam para dentro da carga? Não, é para fora. Positivo é para fora, negativo é para dentro. Tranquilo? D. As linhas de força são formadas pela componente tangencial dos campos elétricos de cada ponto. Corretinho, galera. As linhas de força são formadas, sim, por linhas tangenciais do campo de cada ponto. E a letra E. As linhas de força são imaginárias e usadas para ilustrar a direção e o sentido do campo elétrico. Correto, galera. Ali é só para ilustrar como funcionam as linhas de campo. A gente não vai conseguir ver a olho nu. Só, no caso, representando por figuras o que vai acontecer de fato com essas linhas. Então aqui está correto, aqui está falso, aqui está correto e aqui está correto. Morreu essa questão. Próxima questão é a questão 3, que fala o seguinte: as linhas de força de um campo elétrico são um modo conveniente de visualizar um campo elétrico e indicam a direção do campo em qualquer ponto. Leiam as opções abaixo e assinale o que é correto, o que é incorreto. As linhas de força saem da carga negativa e entram na carga positiva. Ó, as linhas de força saem da carga negativa e entram na positiva. Não, gente. Vai sair da positiva e vai entrar na negativa. Então essa daqui está falso, de cara, hein? B. O número de linhas que saem ou que entram em uma carga pontiforme é proporcional ao valor da carga elétrica. Correto, galera. Quanto maior essa carga, maior vai ser o que? A quantidade de influência que ela pode gerar em uma região. C. As linhas de força saem da carga positiva e entram na carga negativa. Essa daí tá moleza, né? Corretinha. E a D, não menos importante, o número de linhas por unidade de área é perpendicular às linhas é proporcional à intensidade do campo. Correto, galera. Vai ser sim perpendicular, porque ela vai ser radial, e proporcional à intensidade das linhas de campo. Tá bom, gente? Então essa daqui foi a nossa última questão, tranquilo? Da nossa aula. Agradeço profundamente pela atenção de todos e até a próxima.